Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Evangelho em Nós, né? Nós aqui, junto com cada um em seu lar, nos unindo em Mestre Jesus para refletir sobre o Evangelho. Hoje, dando continuidade ao capítulo 11 do Evangelho, Amar ao Próximo como a si mesmo, falaremos então sobre alguns assuntos para encerrar esse capítulo, né? Então vamos lá, meus irmãos, as nossas reflexões. A fé e a caridade. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tem religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela que nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, desejoso de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências e das necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto só à custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra, se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Atualmente, a vossa sociedade não é preciso o holocausto do martírio nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. A palavra do Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. E continuando. Caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que vós. Não julgues, não julgues, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não,
não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência, concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas, e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança que conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamentos. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações, com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável. É preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz que lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por eles, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo, tanto quanto o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e rogai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. E agora, para a gente encerrar, o último item, né, dessa leitura de hoje. É uma pergunta que ele faz. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditar que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada, porque pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação, e então esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto,
não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: se, pois, se pode salvá-lo, salva-o. Lamentais, Paris, 1862. Bem, então a gente tem assunto, né, gente? Tem assunto. E a gente vê a questão da fé e a caridade. A gente vê hoje que são duas coisas, né, que estão relacionadas. A caridade, a gente tem que ter esse sentimento de caridade para com o outro, mas a fé é o que vai nos dar essa força, né, para a gente passar por tudo isso, esse entendimento, desse suporte que nós temos que dar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, entendendo que nós estamos todos juntos nessa caminhada. É um gesto de amor, é um gesto de amor. É o abdicar, né, de uma ação egoísta. Nessas últimas semanas, nós falamos justamente sobre isso, sobre a questão da lei do amor, sobre a questão do egoísmo que ainda temos em nós, que nós carregamos, que é o objetivo de nós estarmos aqui, né, nos livrarmos desses sentimentos egoístas. E nós vemos fechando um capítulo justamente com essas questões práticas. Na verdade, meus irmãos, é, difícil, mas estamos aqui justamente para trabalhar essas questões. Estamos sós? Não. Temos aquele que gosta da gente, que sente bem, que se preocupa com a gente, que estão aqui encarnados, nós conversamos. Mas também tem aquele que nós não vemos, né? Agora, porque estão em outro plano da vida, que estão juntos a nós, a nos dar o suporte, a nos confortar, a nos amparar. Então, vamos nos deixar levar por esses sentimentos de amor que nos envolve. O Pai propicia isso. E vamos acreditar que podemos fazer diferente. Podemos fazer diferente. Eu costumo dizer que nós estamos aqui hoje, meus irmãos, cada um de nós, na nossa melhor encarnação. Com certeza, na nossa melhor encarnação. Porque nós estamos sempre melhorando através desse desenvolvimento contínuo, desse aperfeiçoamento moral, intelectual contínuo. Então, cada encarnação é obrigatoriamente melhor que a que sucedeu. Então, nós somos na nossa melhor encarnação. Olhamos a história, né, como a própria leitura nos sugeriu, e vemos que hoje, para nós sermos cristãos, para pregarmos o amor, é mais fácil. Não precisamos nos tornar mártires. Nós não morremos por isso. Aliás, seremos até admirados por gestos assim, por uma vida assim. Quantos assim desejam? Mas vivemos numa época anterior que a verdade não era bem essa. Tínhamos que ser fortes e se entendia como fortes, né? A crueldade, a maldade, a força, a brutalidade. Hoje nós entendemos que a força não é exterior a nós, a força é interior. É a força de nós vencermos as nossas más tendências, as nossas inclinações para o erro, para o equívoco. Então, em vencendo, quanto forte nós somos, né? É essa força que nós temos que desenvolver em nós. E para isso, Jesus traz o seu evangelho de amor, traz a sua fala, os seus exemplos, para que nós encaramos a ele, né, como nosso modelo. A leitura de hoje, meus irmãos, tramitou isso para a gente. O que nós faríamos naquela situação? Pensamos assim, se Jesus é nosso modelo, nosso guia, pensamos assim, então, o que Jesus faria se fosse ele que aqui estivesse? E aí, tentamos fazer o mesmo. Lógico que não temos a mesma condição de Jesus. Ele está mais avante, né, nessa caminhada de moral, de amor, né,
intelectualidade, mas podemos fazer o nosso melhor, sempre podemos fazer, né. E aí, ele continua a estudo de hoje, a falar da questão da caridade para com os criminosos. E a gente para pensar, por quê? Por que eu tenho que me importar? Por que que eu tenho que dar o meu melhor para as pessoas com esse entendimento, com esse pensamento? Nós esquecemos, meus irmãos, que ainda não somos, né? Também fomos assim, porque todos nós tivemos o mesmo ponto de origem e vamos chegar ao mesmo destino, em tempos distintos, né? Devido ao nosso livre-arbítrio, às escolhas que fazemos. Então, por que jogar pedra se nós também temos, né, os nossos equívocos? Determinada situação aconteceu que a sociedade estava ali na praça a apedrejar uma mulher, né? E perguntaram a Jesus também, né? Que colocaram Jesus nessa situação, vamos dizer assim. E o que que ele fala? O que que ele falou para a sociedade naquela época? E ele fala para a sociedade para hoje, para cada um de nós, em nossos corações, na nossa intimidade. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, a sociedade à época se calou. E nós? Não vamos nos calar? Então, ao criminoso, eu tenho que ofertar a ele mecanismo de entendimento para que ele saia dessa situação, que ele compreenda, que ele perceba o amor, o poder do amor, o que, que o amor pode provocar no ser, a felicidade que pode trazer. Nós temos que fazer com ele o que já fizeram conosco, o que fazem conosco, tanto os espíritos encarnados como os desencarnados. Não é? Se assim não procedemos, qual a diferença entre nós e eles? E ainda digo mais uma coisa, para nós, como a própria leitura nos traz, é mais complicado, porque nós somos conhecedores da palavra de Jesus, estamos aqui estudando o Evangelho em nós. E eles? Será que têm esse conhecimento? Será que tiveram a oportunidade de fazer essas reflexões? Não pense também aqui que, deixando de assistir o Evangelho em nós, vão se ver livres dessa cobrança. Não, porque o Evangelho já está em nós. Nós já fomos apresentados ao Cristo, independente de estarmos aqui assistindo e participando dessas reflexões. O Cristo já se fez apresentado para cada um de nós, só é que nós o procuramos e procuramos aqui também no Evangelho, né, em nós. Então não adianta, nós já fomos tocados pela verdade, nós já fomos apresentados. Estamos fazendo nosso esforço para sermos a verdade, né? Mas já fomos apresentados, então nós seremos cobrados, porque a quem muito foi ofertado, muito será cobrado, e é justo isso. Eu não posso cobrar de quem não tem. E é o que eu estou fazendo, cobrando o irmão que está na ignorância, no estado de ignorância, no estado de carência de afeto, de amor, de compreensão, no estado de carência de oportunidade, e eu não coloco nem a ofertar. Então todos nós temos que enxergar isso. Jesus precisa de cada um de nós, né, nesse projeto de caminhar para o Pai. Ele veio mostrar como que nós devemos fazer. Vamos fazê-lo, porque é nosso guia, nosso modelo, nossa referência, entendemos que é por aí mesmo. Então vamos fazer. Está difícil, pedimos apoio, pedimos força, fazemos nossa oração. Né? E aí vem a questão também que ele fala do malfeitor. Gente, é lógico que se eu posso ser vitimado nesta ação, eu tenho que me preservar também, né?
porque senão eu seria um suicida. Mas se eu vou não imaginando que eu vou morrer, não imaginando que eu vou morrer, não acreditando, sabendo sim que tem a possibilidade, mas o importante para mim, o que eu enxergo, é não que eu vou morrer, mas que eu vou salvar alguém. Não da morte do corpo físico, é muito mais profundo do que isso. Mas o texto coloca de um malfeitor que faz mal não só para mim, mas para toda uma sociedade. Mas qual a garantia que eu tenho, né, gente? Que eu o salvando, eu o auxiliando, ele vai continuar a fazer o mal. Naquele momento de dor, de aflição, quantas coisas passaram pela cabeça dele, que ele pode, salvo for, né, ter mudança. Mas também não posso cobrar, porque também, de repente, aquela mudança não vai acontecer no instante seguinte da salvação ali. Mas a semente foi colocada como meu exemplo, como meu gesto de amor que o envolveu. Essa é a nossa parte. Jogar a semente, jogar o amor. E cada um vai pegar no melhor momento, no momento que realmente se sentir tocado. Não é isso? Meus irmãos, com isso, nós estamos encerrando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Convido a todos vocês a continuar conosco na semana que vem, dando continuidade no estudo do Evangelho, já no capítulo 12. Vamos lá então? Então, meus irmãos, é uma boa semana para cada um de vocês. Que vocês, com mais seus familiares, amigos, possam se juntar conosco nessa corrente fraterna do amor, do estudo com Jesus. Uma boa semana e fique com Deus.